Wesley? Vai exibir algum vídeo, inicialmente. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um enorme prazer que nos recebemos nesta noite para conversar sobre o direito humano à moradia, o direito humano a um teto, né? Damos as boas-vindas a todos e a todas, de modo especial aos nossos convidados, o José Raimundo Trindade, a Maria Luísa Mendes, e também uma saudação especial a Dom José Valdeci, que é presidente da Comissão para a Ação Social Libertadora da CNBB e bispo da Diocese de Brejo. Este mutirão de hoje é um mutirão dedicado à questão do teto e é a terceira plenária popular realizada pelo Fórum de Defesa da Vida do Baixo Paranaíba Maranhense e também da própria Diocese de Brejo, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e da FENAIMA. Daremos agora início, vou passar agora para a Maria Nádia, que ela vai apresentar a mística. Boa noite a todos e todas. Eu me chamo Maria Nádia. Junto com o Fernando, vou ajudar na mediação dessa plenária. Nesse instante, convido a todos a assistir um vídeo organizado pelo GT de Comunicação da Sexta Semana Social Brasileira, com imagens, frases, tendo como fundo a música de autoria do Dom Valdeci, Bumba, Meu Maranhão. Bumba, meu mutirão, desculpem. Tiram pela vida por terra, teto e trabalho. Meus irmãos e companheiras, entrem na luta e vamos ver. Unidos no compromisso que é pro povo não morrer. Unidos no compromisso que é pro povo não morrer. Tiram pela vida por terra, teto e trabalho. Tiram pela vida, por terra, teto e trabalho. Só terá democracia se o povo participa. Comunidade soberana, economia popular. Comunidade soberana, economia popular.
eu já vou me retirar. Alimentando a esperança, a luta não vai parar. Alimentando a esperança, a luta não vai parar. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. E dê licença, meu povo, que eu já vou me retirar. Alimentando a esperança, a luta não vai parar. Alimentando a esperança, a luta não vai parar. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Convidávamos agora o Dom Valdeci para nos falar um pouco sobre a Sexta Semana Social Brasileira e principalmente o que representa esta terceira plenária popular sobre o mutirão por terra. Então, boa noite a todos e a todas. A gente é sempre o... Estão me ouvindo? Estão me Sim, ouvindo? estamos lhe ouvindo. Tá. Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Estamos seguindo nesse mutirão, né, por terra, teto e trabalho. E dessa vez, de modo mais específico, queremos falar sobre o teto. Semana Social Brasileira, que a gente vem construindo desde 2019, uma vez que foi aprovado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, na Assembleia, é uma proposta, acho, da Comissão Sociotransformadora, mas não é da comissão, quer dizer, todas as pastorais, toda a igreja, como também os movimentos sociais e movimentos populares são chamados exatamente a estar envolvido neste mutirão por terra, teto e trabalho. E nós temos como eixos estruturais a questão da democracia, soberania e economia, dialogando com não podemos só falar de um espaço moderno, mas falar de teto compreende a moradia, compreende a infraestrutura, compreende o direito de vir. Então, é nesse sentido que nós queremos conversar nesta noite. Mais uma vez, agradecer a presença de cada um e de cada uma.
Deixa eu ter, eu tô... Muito obrigada, Dom Valdeci, pela sua fala de introdução. Nesse momento, nós vamos escutar também os nossos convidados, né? Mendes e José Raimundo Trindade. Cada um vai ter 15 minutos de fala. Primeiro, nós convidamos a Maria Luísa, que é assistente social, especialista em políticas sociais e processos pedagógicos em serviços sociais, militante do movimento Moradia, da economia solidária e da rede de mulheres negras. Maria Luísa, é a tua vez, a fala está contigo. Da economia solidária e da rede de mulheres. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok. Prazer estar com vocês, para a gente conversar um pouco, né, sobre... Me pediram para falar um pouco sobre a experiência que a gente teve enquanto militante da moradia, né? Eu trago duas experiências aqui. Não deu tempo da gente apresentar as duas experiências, né? Mas a gente vai priorizar aqui a experiência do Residencial Zumbi dos Palmares, que foi uma experiência muito interessante aqui em São Luís, né? E a gente gostaria de priorizar um pouco essa experiência. O Residencial Zumbi dos Palmares ele é o resultado de uma ocupação que aconteceu no Quatrac 5, aqui em São Luís, na época do governo Rosiana, né? Anteriormente ao governo Jackson Lago. E nós resolvemos ocupar, né? Não tínhamos moradia, e resolvemos ocupar algumas casas que estavam construídas, que foram construídas com dinheiro do trabalhador, dinheiro do FGTS, e essas casas estavam entregues ao abandono, estavam abandonadas, utilizadas pelo tráfico, pela bandidagem, e a comunidade vivia com muito medo, né? Tanto é que, quando nós ocupamos, a comunidade abraçou essa ocupação, porque, finalmente, essas casas teriam uma função social. E aí, essa experiência foi uma experiência, assim, a minha primeira experiência na luta por moradia, né? E foi uma experiência muito interessante sobre vários aspectos, né? O primeiro é que nós enfrentamos uma opinião pública que não admitia o fato da gente ter ocupado casas prontas, né? Porque na cabeça das pessoas, quem não tinha teto, quem precisava ocupar, teria que ocupar algum terreno para construir suas casas de lona, fazer barracos. Então, a gente sofreu uma certa reação da opinião pública esses pobres querem casas, e eram casas de 2 andares, né? Mas, no mesmo período, foram ocupados apartamentos, né? O Parque das Mangueiras foram ocupados por alguns companheiros também da luta, mas eram diferentes, porque eram funcionários de banco, eram bancários. Então, isso aí foi, né? Até passava. Mas nós, que eram comerciários, empregadas domésticas, não era, né? A gente sentiu essa reação. Mas foi muito interessante, né? Essa ocupação. Nós não conseguimos ficar
nesse espaço, né? Houve muita reação, muita briga com pistoleiros contratados pela empresa para nos tirar de lá, né? Mas valeu, pelo menos, porque depois que nós saímos de lá, outros ocuparam e permaneceram. Ela finalmente cumpriu sua função social. E nós somos mandados para um lugar bem longe, em Paço do Lumiar, né? Porque aí o governo queria afastar cada vez mais nós, assim, mandar para bem longe para ver se eles não perturbam. E lá nós iniciamos a luta para a construção do Residencial Palmares. E o Residencial Zumbi dos Palmares não tinha esse nome, não. A gente conseguiu entrar num programa do governo federal, né? E lá estava definido que seria Vila Celeste, o nome desse residencial. E nós queríamos morar no céu, mas não naquela época, né? Ainda não, né? Ainda não naquele período. Então, nós resistimos, dissemos, não, nós vamos colocar o nome de heróis e de heróis negros, de pessoas que lutam pela igualdade social. E aí a gente resolveu colocar o nome de Zumbi dos Palmares. A prefeitura não aceitou, né? Mas a resistência nossa foi muito bacana, porque a gente começou a colocar os nomes das ruas, a chamar a companhia energética e dizer que o nome era esse, e dizia o nome das ruas. E foi uma resistência interessante, porque até hoje existe o Residencial Zumbi dos Palmares, mesmo a prefeitura não tendo admitido que a gente não tendo regularizado esse nome, né? Então, é um espaço, uma experiência muito interessante. E lá a gente teve um protagonismo muito grande das mulheres, né? Mulheres e mulheres negras. E essas mulheres enfrentaram outra luta, que era da construção da casa, como a gente sabe que o governo, para construir, é muita burocracia, então, anos e anos. Então, foi uma luta muito grande das mulheres, que sempre tiveram à frente das lutas para conseguir que esse residencial fosse construído. E aí a gente houve essa luta, primeiro para garantir a identidade dos negros, que tivessem esses nomes que nos garantissem a nossa identidade. Depois a gente enfrentou lá também a questão de que a gente usar o nome em nome de heróis negros fazia com que as pessoas se incomodassem, né? E principalmente algumas pessoas de religiões, né? de pessoas que eram crentes, como a gente chama, né? Pessoas evangélicas, que não admitiam que a gente utilizasse esses nomes, nome de heróis negros, de batizar o conjunto como Residencial Zumbi dos Palmares. E aí a gente enfrentou isso, enfrentou a intolerância religiosa, né? Porque a gente tinha também no nosso meio algumas pessoas que eram de religiões de matrizes africanas e que contribuíram muito para a luta, né, para a gente conquistar esse espaço de moradia, ao contrário dos evangélicos que se negavam a ir para a luta, mas imediatamente, quando você adquiria a casa, eles iniciam um assédio para que as pessoas vendam para ser construída a igreja. Então, esse é um problema que a gente enfrenta também na luta por moradia, né? Quando você consegue o espaço, quando você consegue o teto, há um assédio para que aquilo que deveria cumprir a função social da moradia, ele passe a ser um espaço de uma igreja, né? Deixa de cumprir aquela função para cumprir uma outra. E, inclusive, tentando desfazer toda aquela luta, né? Desconstruir tudo aquilo que se havia construído na luta para garantir a moradia, né? A gente tem que pensar só no céu, só na religião, né? E desconstrói, as pessoas deixam, inclusive, de ir para as reuniões, de fortalecer aquela comunidade para apenas irem para a igreja. Então, essa é uma coisa que é muito difícil a gente enfrentar no movimento de moradia. Né? Nós, muitas vezes, somos atacados por comemorar o 20 de novembro lá no Residencial Zumbi dos Palmares, que algumas religiões não aceitavam que a gente comemorasse o 20 de novembro. O outro problema que nós enfrentamos foi o machismo
de alguns homens, né, que não aceitavam o protagonismo e a liderança das mulheres. Então, a gente teve que lutar, inclusive, contra o inimigo de fora e contra o inimigo de dentro, que eram companheiros que iniciaram a luta conosco, mas que não admitiam que mulheres estivessem à frente, que fossem protagonistas, e principalmente mulheres negras. E aí nós conseguimos enfrentar, conseguimos construir essas casas, nós não construímos, mas conseguimos que fossem construídas, lutando junto aos vários órgãos do governo, e a gente só saiu da direção dessa comunidade quando todas as casas estavam construídas, quando a gente tinha conseguido um horto medicinal, quando a gente tinha conseguido uma sede social. Aí sim a gente resolveu então se retirar para entrar numa outra trincheira, que foi de organizar grupo exclusivamente de mulheres, que a gente diz, aqui os homens não entram, então a gente vai criar este grupo, o grupo para geração de renda, e foi aí que a gente criou o Grupo de Mulheres Negras Maria Firmina, lá no Residencial Palmares, né? Mas foi uma luta muito bonita, mas infelizmente a gente enfrenta isso em todas as ocupações. Várias casas foram vendidas, né? As pessoas que nos sucederam, que tanto brigaram para a direção da associação, aproveitaram dos espaços, né, para lotear, vender, né, lotear as áreas institucionais e as áreas verdes, né? Talvez a luta não era para estar na liderança, a luta era para tentar, né, tentar conseguir dinheiro, se aproveitar do espaço para conseguir dinheiro. Isso que a gente não admitia, porque a gente achava que a luta era coletiva pela melhoria das residências, né? E aí a gente, depois que a gente saiu da direção, a gente não conseguiu ver essa comunidade avançar mais. Todas as atividades que eram realizadas nessa comunidade eram realizadas por esse grupo de mulheres que foi remanescente, né, dessa luta, né? Então, a gente, para finalizar, que eu acho que já deve ter dado meu tempo, a gente enfrenta muitos desafios na luta por moradia, e o pior deles é a gente lutar contra nós mesmos, né? A falta de solidariedade na construção e na manutenção dos bens públicos, né? Por exemplo, se a gente consegue um poço, as pessoas não querem pagar a taxa de água, e aí esse poço, a luz do poço é cortada e as pessoas sofrem, né? E uma taxa muito menor do que se for a administração pública, a sede social, as quadras que são construídas, as pessoas deixam depredar, deixam se acabar sem se disporem a melhorar, inclusive, o que já existe. E aí, como eu já falei, a gente também enfrenta a questão dos assédios para ser vendidas as casas que deveriam ser moradia para casas de comércio, material de construção, de bares e de igrejas, né? E o machismo também a gente continua enfrentando muito nessa luta por moradia. E aí, mais do que isso, a gente a falta de reconhecimento e os boatos maldosos sobre as lideranças, né? Nós enfrentamos muito isso no Residencial Zumbi dos Palmares, quando à frente estivemos, né? Pessoas inventavam coisas que o dinheiro estava sendo desviado, estava sendo usado para outros fins e tudo mais, né? Mas a gente resistiu e conseguiu chegar. E mais do que isso, a falta de reconhecimento. Depois de todas essas casas construídas, porque nós não passamos só por esta experiência, passamos por outras, mas quando a gente volta na comunidade, é uma total falta de reconhecimento naquele companheiro que luta lado a lado, não é? Por exemplo, a companheira Creuza Mar se candidatou, mas quando a gente volta para conversar com os companheiros, não reconhecem, não aceitam, mas aceitam tranquilamente qualquer político que vem, que só vem de 4 em 4 anos, que não conhece a luta, que não, mas aceitam de bom grado, bota em sua casa, mas não sequer aceitam conversar sobre a possibilidade de uma mudança. Então, essas coisas a gente precisa também, não basta só a gente ter o teto, nós precisamos ter o teto, precisamos ter consciência política também,
porque depois do teto a gente precisa de tantas outras coisas, como saúde de qualidade, educação para os nossos filhos. Normalmente a gente vai para os lugares distantes, a gente não tem com quem deixar nossos filhos. Então, é necessário que a gente também não só conquiste o teto, mas que a gente tenha a consciência política. Então, esse é um pouco da minha contribuição. Eu acredito que o tempo era só 15 minutos, talvez extrapolei, não estou conseguindo acompanhar aqui o tempo. Mas a gente está aqui à disposição para perguntas, né, para indagações. Obrigada. Muito obrigada, Luísa. Tua fala foi linda, tranquila, no tempo normal, não se preocupe com relação a isso. Muito obrigada. Agora eu vou agradecer a presença de todos aqueles que estão na sala e que estão nos acompanhando também pelo YouTube. E agora, depois da fala do José Trindade, que eu vou apresentar, nós teremos um momento de debate, né? Então, as pessoas podem logo providenciar a sua, né? Para que a gente possa criar realmente uma discussão sobre a temática, né? Eu vou apresentar o José Raimundo Trindade, que é coordenador da União Estadual para a Moradia Popular. A União de Moradia Popular é afiliada à União Nacional de Moradia Popular, à Central dos Movimentos Populares e ao Fórum Nacional da Reforma Urbana. Eu tenho o prazer também de conviver com o José Raimundo, porque ele, representando a União por Moradia Popular e eu, da Sociedade Marinha dos Direitos Humanos, da Comissão Estadual de Enfrentamento à Violência no Campo e na Cidade. E sempre lá a gente está nessas discussões, principalmente em razão de determinações do Judiciário que obrigam o despejo forçado de famílias que lutam por um pedaço de terra e por permanecerem em seus territórios também, né? Então, passaria agora a palavra para o José Raimundo Trindade. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande a gente poder participar desse debate, né, que é um tema também que estimula muita gente, né, a luta por teto. E o movimento de moradia é o que a gente faz todos os dias, é lutar pelo teto digno, lutar por famílias que, de fato, não têm onde morar, que possa conquistar seu direito à moradia, um dos direitos humanos que a gente considera que mais importante é o direito à moradia, o direito a teto, porque lá que a gente adquire nosso CEP, né? Nossa primeira referência de vida é um teto. E por isso a gente luta para que todos os brasileiros, maranhenses, que vivem em condição sobre-humana, sem um teto, possa, de fato, um dia ter um espaço que possa dizer, esse espaço é meu. E a gente queria um pouco, nesse momento aqui, fazer uma apresentação da nossa entidade, né, da União Estadual por Moradia Popular. Nosso amigo Fernando já fez uma breve apresentação, mas a União por Moradia Popular é uma entidade que está aqui no Maranhão há 18 anos, né, que a gente organiza a União Estadual por Moradia Popular, que é filiada à União Nacional. A União Nacional, a nível de Brasil, já tem há mais de 30 anos de existência, né, construindo cidadania, construindo autogestão, construindo os mutirões e organizando a população de sem teto, né, para que, de fato, se organize em busca de moradia digna. Então, o papel da União é lutar, de fato, para que todos os sem-tetos possam vir adquirir a sua moradia digna. Mas a União também ela participa de outros espaços que a gente acha que é importante, né? E nós aprendemos na luta
dos movimentos sociais, que a gente precisa se organizar através de redes, de fóruns, porque nós sozinhos nós não conseguimos fazer a luta, defender nossos direitos. Então, por isso que os movimentos sociais começaram a travar algumas estratégias de luta, que é isso que nós estamos fazendo hoje também nessa noite, é fazer o debate, a discussão redes, através de fóruns, porque isso fortalece a nossa luta, a nossa história, a nossa trajetória. E a gente participa também de alguns fóruns, como o fórum, os conselhos, alguns conselhos, Conselho de Direitos Humanos, o Conselho de Igualdade Racial, a União participa também do Conselho de Segurança Alimentar, que é um espaço importante, né? Que é o direito à alimentação adequada. Participamos do Conselho das cidades, Conselho Estadual das Cidades, e da comissão da COSTV, no qual o Fernando falou ainda há pouco, que é uma comissão também que a gente acha importante, que a gente se organiza, que a gente luta contra o despejo forçado, contra os grandes grileiros e contra a violência também que acontece nos despejos, tanto na cidade como no campo. Né? A gente acompanha a comissão ao longo desses 4 anos de existência, 5 anos mais ou menos, e a gente conseguiu evitar que alguns despejos, de certa forma violenta, fosse feito no estado do Maranhão. Alguns a gente não conseguiu reverter, mas muitos despejos, muitas ações de reintegração de posse a gente conseguiu, se não caísse, mas pelo menos que retardasse alguns despejos que estavam previstos para acontecer nesse período. E aí, alguns foram feitos negociações diretas com proprietário e morador beneficiário. Na região aqui de São José de Ribamar, de Passo de Lumiar, principalmente São José de Ribamar, onde a gente tinha maior número de ação de reintegração de posse, conseguimos evitar que muitos despejos fosse que acontecesse. Isso através do diálogo, tanto com o poder público estadual quanto municipal, e também com os que se dizem proprietários de terra, que a gente sabe que aqui no Maranhão a gente tem um índice muito grande de grilagem. Né? Temos assim uma influência de grilagem e de irregularidade também dentro dos cartórios. Né? Isso é público, todo mundo percebe, a gente tem buscado, de certa forma, impedir, negociar, conversar, né, para que, de fato, os despejos não aconteçam. E quando aconteça, se caso acontecer, não aconteça de forma tão violenta, né, como acontecia alguns anos atrás, ainda acontece com violência, né, mas muita gente consegue impedir que a violência seja de tamanha estupidez. Né? E isso também nos anima a participar desses espaços de organização das lutas sociais. E a União por Moradia Popular tem participado desses espaços por acreditar que esse é o caminho legal, é o caminho que a gente tem que traçar em defesa do nosso povo, em defesa da luta por moradia, em defesa dos excluídos desse país, principalmente no estado do Maranhão, que a gente percebe e a gente vê tanta desigualdade social, né, e tanta pobreza, miséria, tanto sem teto, tanta gente morando em palafitas, morando em moradia subhumana, sem infraestrutura, sem espaço adequado de saneamento básico para morar. E outra coisa que a gente discute, que a gente luta, que a gente defende, é a questão da regularização fundiária.
aqui no estado do Maranhão, a gente tem a maioria das terras, elas não são regularizadas. A maior parte das casas, dos tetos, as famílias não tem o documento de propriedade. E isso aí contribui para que a grilagem, os grandes latifundiários, né, desse estado do Maranhão venha despejar, colocar as famílias para fora das suas casas, das suas propriedades. Então, a gente luta e defende para que o estado do Maranhão um dia a gente possa conseguir ter, de fato, um projeto de regularização fundiária que possa beneficiar a nossa população, o nosso povo. Né? E também a gente não luta apenas por terra, a gente defende o sem-teto, mas defende também o processo de autogestão da moradia digna. E por isso, na década de 90, 96, como a Luísa falou, surgiu várias áreas de ocupação, principalmente na região metropolitana aqui de São Luís. Assim como a Luísa veio de ocupação, eu também vim de uma área de ocupação, que nós lutamos para que, de fato, a gente pudesse ter o direito, pelo menos, de ser assentado. Hoje, onde eu moro, que é Residencial Canudos, nós ocupamos uma área numa região nobre da cidade, que é ali, região do Ipaz, região do shopping da ilha, né? E fomos despejados, de certa forma, com muita violência. Teve companheiro que morreu, perdeu a vida, outros foram baleados, e a gente conseguiu ser transferido para uma outra área, né? Reassentado, uma área aqui na região do Itapiracó. E conseguimos ter, de fato, adquirir o direito à terra, e recentemente a gente conseguiu ter o título de regularização fundiária da Prefeitura de São José de Ribamar. Nós começamos a luta por São Luís, e depois, a briga de limites, a gente se tornou São José de Ribamar, mas hoje o assentamento, hoje já temos a regularização fundiária. Mas essa é uma luta que a gente trava no dia a dia, que a gente vem a cada dia se organizando. E isso, depois dessas áreas de ocupação que aconteceu na década de 80, de 90 até 2000, e o movimento de moradias começou a se organizar para que a gente lutasse não só pelo lote, pela ocupação do lote, mas que, de fato, a gente tivesse moradia adequada para se morar. Uma casa, porque às vezes a pessoa ocupava, mas ia morar em barraco, que não tinha uma infraestrutura, não tinha saneamento, tinha nenhum equipamento comunitário, de saúde, nada próximo daqueles espaços que você ocupava. Geralmente você era colocado, hoje ainda é, porque há uma discriminação muito grande com o sem-teto. Você é colocado para uma área bem distante, bem longe dos centros urbanos da cidade, onde não tem nenhuma infraestrutura, não tem nada que você possa buscar para ter um espaço mais adequado, como a saúde, a escola, a alimentação. Isso aí prejudica, dificulta muito a vida do sem-teto. Então, nós começamos a pensar e planejar de que forma a gente pode organizar nosso povo para lutar para que esteja moradia adequada, né? Esteja uma casa decente para morar. E aí, através da casa, da moradia digna, você começa a despertar o interesse de outros meios, de outros meios que possa melhorar a sua vida, né? Como a escola, o posto de saúde, o saneamento. E aí nosso povo começa a se organizar nesse sentido. Eu não quero apenas um terreno ou um barraco, eu quero uma casa digna,
E aí foi que, em 2003, quando Lula assumiu o seu primeiro mandato, os movimentos sociais a nível nacional já vinham se organizando, brigando para que, de fato, tivesse algo que pudesse, um projeto de lei, alguma coisa nesse sentido que viesse amparar a necessidade do povo sem teto, né? Que garantisse a moradia. E aí, nessa discussão, surgiu o primeiro programa habitacional de interesse social voltado para a família de baixa renda, que foi o programa Crédito Solidário, né, que foi um grande desafio para o movimento de moradia, principalmente para nós aqui no Maranhão. Foi nossa primeira experiência de autogestão que a gente fez aqui no Maranhão, foi nosso projeto, o residencial João do Vale. Temos vários companheiros que moram lá nesse residencial, como Maria Luísa Mendes, Creusamar de Pinho, moram nesse residencial. Foi nossa primeira experiência. O recurso eram 15 mil reais na época para a gente comprar terreno, construir as casas e fazer a parte de legalização do imóvel. Topamos o desafio, com toda a gente conseguiu dar conta de fazer a nossa primeira experiência de moradia na autogestão, 250 unidades do residencial João do Vale. E aí depois a gente já estava um pouco mais maduro, com um pouquinho mais de experiência, e aí surgiu também, ainda continuando o programa Crédito Solidário, construímos um residencial Maria Firmina, como disse Luísa. A gente sempre homenageia as nossas lideranças, nosso povo, nossos ancestrais, nosso povo negro, que morreram em defesa da nossa população, que lutaram por direito. E nós construímos novamente o residencial Maria Firmina, com 340 unidades, que é na região de Passo Lumiar. Depois, o governo já começou, no governo Dilma, começou a aprimorar melhor o programa, aí mudou, ainda foi no governo Lula, mudou para o programa Minha Casa Minha Vida, foi melhorando um pouco as condições do programa, foi através de lá a gente já tinha os conselhos, o Conselho da Cidade. Nós tivemos muita luta dentro do Conselho da Cidade para melhorar o programa Crédito Solidário. Aí, com a mudança do Crédito Solidário para o Minha Casa Minha Vida, a gente conseguiu ter um pouquinho mais de recursos, que foi melhorando o programa. E aí construímos também, ainda em Passo Lumiar, o Silva Cantanhede, com 150 unidades. Né? E atualmente nós estamos finalizando outro conjunto nosso, também que é o Residencial Magno Cruz, em São José de Ribamar, com 400 unidades habitacionais. Por que a gente fala da autogestão? Porque a gente acredita que quando o povo se organiza e o próprio sem-teto, ele pensa, idealiza o seu projeto de moradia, ele escolhe espaço com um pouco de dinheiro que tem, mas ele se organiza com aquele pouco de dinheiro para construir suas casas, para escolher o espaço que ele quer, para pensar o espaço aonde ele vai morar. A gente, mesmo com pouco dinheiro, a gente consegue construir a moradia e construir uma condição, uma qualidade muito melhor do que as empresas acabam fazendo, construindo, porque as empresas elas querem lucro, ela espera que dê lucro, né? Elas, no processo de construção, elas só vão construir se aquilo der um lucro para elas. E no caso do processo autogestionário, do crédito associativo, a gente não pensa na margem de lucro, a gente pensa na qualidade de vida daquela população que está construindo seu espaço.
Então, a luta por moradia, ela é uma luta, às vezes, muitas vezes ela é árdua, mas ela é satisfatória porque a gente luta em defesa de uma população excluída em todos os sentidos, excluída da classe burguesa, do capitalismo muito forte, né, que a gente hoje percebe que a gente regrediu com a retomada do sistema do capitalismo forte, da ultradireita que hoje comandou e está comandando nosso país, né, que cortou direitos sociais do povo, da classe trabalhadora, do sem-teto, né, que acabou com o controle social. Hoje os conselhos era o espaço que a gente tinha, onde a gente discutia as políticas públicas voltadas para a população pobre. Os conselhos hoje estão totalmente, os que não acabaram, estão totalmente desarticulados. O governo não quer controle social, mas o que nos resta ainda é a gente se organizar através dos fóruns. E aí, nós, dos movimentos sociais, a gente tem um desafio muito grande após as eleições municipais que aconteceu agora, no último final de semana. Nós precisamos voltar a organizar nosso povo, nossa base, porque muita gente já está passando fome. O déficit habitacional no Estado, no país, aumentou, principalmente no Estado do Maranhão. Saiu uma pesquisa do IBGE. Nos últimos dias aí, a gente viu a quantidade de miséria que aumentou no nosso Estado, a quantidade de pessoas morando em situação sobre-humana, em palafita, em barracos, e a gente precisa, de fato, organizar nossa luta, continuar unificando a nossa luta, tanto no campo quanto na cidade. O povo do campo e da cidade precisa unificar nossas bandeiras de luta e lutar para que a gente esteja amanhã um dia melhor, que nossa população volte a sonhar, né, com dias melhores, né, com saúde, com educação e com moradia digna para todos e para todas. Muito obrigado. Estamos abertos aí para o debate, para contribuir. Muito obrigado, Zé Raimundo Trindade, e também obrigado por todo o trabalho que a União Estadual de Moradia Popular faz, tanto na região metropolitana de São Luís, como também em todo o estado do Maranhão. Eu gostaria de destacar assim, a belíssima contribuição da Maria Luísa, e destacaria o seguinte, né, e a gente vê isso também ocorrendo nas comunidades tradicionais, na zona rural, por onde a gente anda, né, que é a efetiva participação das mulheres, né, e o quanto elas são importantes para que essa luta avance, né? E também gostaria de destacar a questão de garantir a identidade, né? A identidade do residencial Zumbi dos Palmares, homenagem a uma figura histórica, né? Que durante muito tempo foi esquecida e que ultimamente tem sido destacada, né? Também gostaria de ressaltar os conflitos internos que se encontram. Isso a gente percebe o que acontece mesmo, né? A comunidade tem que lutar contra os inimigos de fora, mas também tem que conviver com pessoas que não contribuem tanto com a luta, né? E, mais uma vez, mostrar o pioneirismo, né, por parte das mulheres. Sim, em relação à fala do Zé Raimundo, né, eu acho importante, né, como ele destacou, de que o direito à moradia, o direito humano à moradia, é um direito que não só se entende como um teto ou quatro paredes, mas também todas essas outras condições, né, que possibilitem uma vida digna, uma vida com saúde física, com saúde mental, onde as pessoas que têm uma posse
a posse da terra, a posse da moradia, se sintam seguras, né? Como também a necessidade dessa disponibilidade, né, Zequinha, de todos os equipamentos, né? Equipamentos comunitários, equipamentos de saúde, equipamentos educacionais, até mesmo a segurança que é necessária, né? Essa disponibilidade do serviço por parte do poder público, né? Que realmente a moradia tenha realmente o incentivo por parte dos governos, tanto federal como estadual e municipal, facilitando o acesso ao crédito e também o barateamento do custo da edificação dessas moradias, como também do aluguel social, né? É importante também a gente destacar da fala do Zé Raimundo que sempre a gente tem essa necessidade de combater a desigualdade social, né? Essa desigualdade social que coloca os mais excluídos numa situação de extrema miséria e vivendo em locais que não são dignos, né? Principalmente nas palafitas ou em barracos, né? Como é a realidade de muitas famílias aqui na zona rural. Na zona rural da região metropolitana, como também da zona urbana, né? Nós também essa é uma realidade também do interior e também da região do Baixo Parnaíba Maranhense, que a gente ainda identifica muitas residências de barro, né? Muitas residências ainda com espaço muito reduzido de moradia, e sem condições dignas de se morar, né? Então, isso é importante a gente ver também que a infraestrutura ainda na zona rural é mínima, é reduzidíssima, né? A gente percebe isso. O saneamento básico é praticamente inexistente, principalmente em municípios que fazem parte da região do Baixo Parnaíba. Então, e isso é importante, esse teu chamamento, né, para que o campo e a cidade possa se organizar na luta por moradia digna, né? E o Erle, eles enviou para nós alguns comentários que eu vou passar a ler, que foram deixados no YouTube, né? A Sueli, ela é muito grata em fazermos parte deste rico espaço de debate, mesmo em tempos de pandemia, somos resistência e seguimos firmes na luta. A Hortência diz: parabéns, Luísa Mendes, pela rica experiência, certamente muito sofrida, mas que também traz muita satisfação. A Letícia Canavieira diz: Luísa, você nos trouxe uma rica reflexão sobre as lutas e os desafios. A Sueli Abreu: é verdade, Luísa, precisamos cada vez mais alcançar os espaços do poder, principalmente o poder político, com representantes e lideranças orgânicas dos movimentos sociais. Por sua vez, a Gersina Vieira, ela parabeniza pelo debate, né? Ela é da Secretaria das Mulheres da FETAIMA. A Secretaria Agrária, também acredito que seja da FETAIMA, nos diz que é sempre bom participar desses momentos de debate em favor dos mais necessitados. Os movimentos sociais têm um grande papel a desempenhar nessas lutas. Avante, companheiros. A Valnice Teixeira diz: realmente é dever de todos nós, cristãos, nos incomodar com as limitações das necessidades básicas de todos. O Edmilson Costa ressalta que todo ser humano tem direito de viver dignamente e num local seguro. A luta por moradia popular é ainda um grande desafio aqui no nosso Maranhão, mas é possível, sim, mudarmos essa situação. Por sua vez, a Letícia Santos diz que não podemos ficar indiferentes aos nossos irmãos sem teto ou àqueles que vivem em moradias indignas. A Hortência ressalta que o lindo trabalho que o José Trindade faz, que a União por Moradia Popular faz, e que o bom Deus continue nos abençoando, dando coragem, forças para ir em frente, e muita gente precisa do vosso apoio.
Nós gostaríamos também de ressaltar a presença de representantes das pastorais, das paróquias, das organizações, como a paróquia de Araiós, de Barreirinhas, de Duque Bacelar, de Chapadinha, de Água Doce, de Brejo e Tutóia. A Pastoral da Criança, a Pastoral da Juventude, as Irmãs Salvatorianas, a Fetaema, e também a Pastoral Afro, né? Também está presente. E a Valdenice Teixeira, ela faz uma pergunta, né? A gente agora poderia passar para o momento das perguntas. Como é feita a seleção das áreas que necessitam receber ajuda deste projeto e o mesmo ir até elas? Será que José Trindade pode responder? Como é feita a seleção das áreas que necessitam de receber ajuda do projeto e como ir até elas, né? Bem, sobre a organização da escolha das áreas, primeiro a gente seleciona o grupo, né? Como movimento, nós somos movimento de moradia, a gente sempre organiza a luta através dos grupos de sem-teto que procuram o movimento em busca de moradia. As lutas sempre começavam, a gente organizava através das áreas de ocupação. As ocupações, elas surgiam de forma desordenada, né? E o movimento entrava para organizar a luta juntamente com aqueles trabalhadores que ocupavam determinado espaço vazio, urbano, e para organizar o lote, a forma da moradia daquela população. Mas com a possibilidade de se fazer os programas autogestionários, a gente foi organizando as famílias através das assembleias, né? Assembleias, reuniões, e através daí a gente faz as inscrições das pessoas que sem teto, que procuram a entidade, procuram o movimento. E quando a gente tem uma relação com um determinado número X de pessoas sem teto, a gente pensa na elaboração do projeto. Sempre que tem projeto aberto, seleção de projeto no Ministério, na Caixa Econômica, quando existia, que hoje não existe mais, que era o programa Minha Casa Minha Vida, e a gente discutiu o projeto juntamente com aquelas famílias. A gente tinha a relação do sem-teto, das pessoas, dos beneficiários, e discutia o projeto, buscava a terra, o terreno, onde que a gente poderia encontrar um terreno com condições acessíveis para construir um determinado empreendimento, conjunto. E o primeiro espaço, antes de se elaborar o projeto, fazer a reunião com os beneficiários, levar os beneficiários naquele espaço aonde a gente localizou que poderia ser construído aquele espaço de moradia. E às vezes a gente escolhe mais de um terreno e leva para o beneficiário, lá ele leva os beneficiários para lá, e lá eles olham, depois a gente volta novamente para uma assembleia, ou faz uma assembleia naquele mesmo espaço, e as famílias escolhem de se é adequado, se não é, mas sempre as famílias, elas escolhem o espaço aonde vai ser construído as casas. Isso é um projeto, é um objetivo, é uma deliberação do movimento, dessa discussão, da participação do beneficiário na escolha do terreno, na elaboração do projeto. A gente faz muitas assembleias aqui em São Luís, nosso espaço de assembleias sempre foi no Sindicato dos Bancários, a gente leva os data show, o engenheiro vai, explica as plantas, aí o beneficiário diz como é que ele quer, se o tamanho do banheiro é adequado, se o quarto é adequado, a gente tenta adequar também
a vontade do beneficiário com o que a gente tem de recurso para construir a unidade, né? O que o governo, às vezes, está disponibilizando. Mas a gente sempre procura discutir com o beneficiário o que é melhor, o que é mais adequado para o espaço de moradia dos beneficiários. E aí, isso evita que a gente esteja problema futuramente, porque não era o tipo de casa que eu queria, não era o espaço onde eu queria morar. Por isso, a gente leva o beneficiário antes para conhecer o espaço onde vai ser construída a casa, para ele escolher também, opinar na planta do projeto das casas, porque esse é o processo gestionário que a gente defende, que a gente sabe que é o melhor para nós, é o melhor para a nossa população. A Rosiane mandou duas perguntas, né? Uma para a Luísa, eu acho que eu vou fazer primeiro para a Luísa, e depois para o Zequinha. A Rosiane Dias, da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos. Luísa, quais os aprendizados que a experiência da luta pelo residencial Zumbi dos Palmares promoveu em quem participou ativamente do movimento? Esta é a pergunta de Rosiane para a Luísa, né? Para a Maria Luísa. E para o Zequinha, Rosiane gostaria de saber se a União por Moradia Popular tem atuação em outros municípios fora da Ilha de São Luís, e que falasse sobre essa atuação. Ok, para falar dos aprendizados, né, são os mais diversos possíveis, né, porque ali a gente está lidando com uma diversidade de pensamentos, diversidade de pessoas, inclusive diversidade de culturas, né? Normalmente, num assentamento, numa ocupação, e no caso do Zumbi dos Palmares, nós tínhamos pessoas que vinham dos municípios e que foram empurrados para a periferia, que vinham em busca de uma vida melhor, então os filhos vinham para estudar e viviam em casas alugadas. Então, a gente encontrou nas mais diversas, né, culturas, os mais diversos. Nós tínhamos quilombolas, nós tínhamos pessoas que vinham da Baixada, principalmente da Baixada Maranhense, e a gente ali fazia aquele grande, né, aquela grande roda, tanto de ensinamento quanto de aprendizado, né? Então, com todas as adversidades que a gente teve, é um aprendizado que segue para a nossa vida, né? Que aí a gente não só parou ali, nós que estivemos na liderança, a gente não parou apenas na questão da moradia, porque aí, a partir daí, surgem outras necessidades. Quando de lá nós criamos o Grupo de Mulheres Negras Maria Firmina, pensando na autogestão, pensando também na autogestão, né? Porque é um grupo de geração de renda que trabalha a economia solidária, né? Um grupo de mulheres que trabalham de forma associada, né? Na perspectiva da economia solidária. Então, isso já é um resultado do aprendizado dessa luta, a partir das necessidades. Então, nós tínhamos necessidades de gerar renda, né? E a partir daí, dessa geração de renda, a economia solidária era o espaço. Então, a gente já passa para para uma outra militância, que é a militância de economia solidária. A maioria eram mulheres. E mulheres negras, aí também nós somos levadas a militar no movimento de mulheres negras, né? Então, uma coisa leva a outra. Nós, no grupo de mulheres, sentimos a necessidade da formação, né, da elevação da escolaridade. A maioria de nós, por exemplo, não tínhamos nenhuma graduação, né?
E aí nós fomos buscar isso. Quando nós criamos o grupo de Mulheres Negras Maria Firmina, nós dissemos, a gente precisa graduar nas mais diversas áreas. Por quê? Porque a gente precisa de uma contadora no grupo, a gente precisa de uma pedagoga, e assim a gente foi pensando nas alternativas, né, profissionais. Por quê? Nós somos um grupo autodidata que resolveram produzir brinquedos pedagógicos em madeira, sem nenhuma ser pedagoga, né? E sem nenhuma ser marceneira, mas a gente resolveu encarar isso. Então, dizer, são desdobramentos, são ensinamentos que nos levam a criar e a buscar mais aprendizados, né? E aí a gente vem toda essa luta, né? Eu me graduei em 2012, já me graduei já bem velhinha, né? Que já estou nos ENTA, né? Na metade do século, mas, assim, por conta disso, por conta, inclusive, das necessidades, da gente ir sempre buscar a formação, um pouco isso, e é isso que a gente tenta passar para as outras companheiras, a importância da formação, né? Da gente cada vez mais ir buscando aprendizados, buscando formação e, ao mesmo tempo, a gente ir socializando, a gente construindo junto essa educação, esse aprendizado, né? A gente sempre discute de que a gente não deve trabalhar a transferência de conhecimentos, mas a gente conjunto esses conhecimentos. É isso que a gente vem tentando, né? E é por isso que a gente continua nesses vários movimentos. Quem dera não precisasse a gente estar em várias frentes, né? Mas, infelizmente, somos poucos e a gente é obrigado a estar em várias frentes, como eu falei aqui dos vários movimentos que a gente participa. Passaríamos agora, então, para o Zé Trindade. Bem, Rosiane, a nossa maior atuação do movimento de moradia, da União por Moradia Popular, é na região metropolitana, né? Onde a gente iniciou a nossa luta, é onde nós temos um trabalho mais focado na região metropolitana de São Luís, principalmente nos municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar e São Luís. A gente tem participado de algumas lutas em alguns municípios do Maranhão, tem acompanhado, a gente tem participado, temos contato nos municípios, fizemos algumas experiências de moradia também em alguns municípios de São Luís não, do Maranhão, mas a nossa maior atuação mesmo é na região metropolitana. Das pessoas que nos estão acompanhando pelo YouTube, nós temos mais duas perguntas, né? Uma pergunta da Letícia Santos, o que fazer para aproximar as associações comunitárias, o governo e as organizações de representação para juntos qualificar a política urbana e agrária em nossas cidades, né? E vamos logo juntar a outra pergunta, e então acho que talvez nós estivéssemos já encerrando o bloco de perguntas, já em razão do adiantado da hora, né? A Elidiane Ramos, ela pergunta, autogestão, povo organizado faz toda a diferença. Gostaria de saber por onde começar esse trabalho, na cidade de São Benedito. Bem, o primeiro passo é organizar o povo, né, a família. Para se fazer a luta gestionária, a gente precisa organizar o povo, organizar a família e buscar meios para que, de fato, a gente consiga atingir aquele objetivo, né? Hoje, o maior objetivo para nós que somos do movimento de moradia, do Sem Teto, e quando as famílias buscam um movimento para adquirir o espaço da moradia,
é organizar no sentido de buscar a moradia, seja ela através da ocupação ou através dos programas de habitação de interesse social, dos programas do governo federal, ou do governo do estado, né, onde, ou do governo municipal, porque hoje a maior dificuldade que a gente encontra nos municípios de São Luís, do Maranhão, aqui em São Luís, mas do Maranhão, que as prefeituras, os municípios não têm um programa de moradia voltado para a população de baixa renda. Muitos dos municípios esperam do governo federal, quando tem recurso para habitação, para moradia, busca esses recursos para fazer habitação. Na maioria das vezes, esses recursos eles não chegam nas associações de moradores, eles não chegam nos sindicatos, eles chegam sempre nas empresas. As prefeituras sempre, o recurso chega na prefeitura, quando tem recurso do governo federal. Quando existiu o Ministério da Cidade, que tinha recurso para habitação de interesse social, tinha recurso para se trabalhar com as associações, com os sindicatos, mas sempre as prefeituras tinham um atravessador no meio, que eram as empresas, as empreiteiras. E isso impedia com que as associações, os sindicatos fizessem o processo autogestionário, como a gente defende. Mas a gente sabe que as instituições, as entidades, os sindicatos, com as famílias organizadas, têm um poder, têm condição, sim, de fazer a autogestão daqueles recursos e fazer de melhor qualidade que as empreiteiras, as construtoras fazem, né? E aí, por isso que a gente defende a autogestão com a organização das famílias, né? Com as associações, com o sindicato e as famílias. Não sei se a Luísa gostaria também de dar a sua contribuição. Nós estamos vivendo um momento político em que houve todos os desmonte das políticas públicas, né? O governo federal, tudo quanto foi, tudo que a gente conseguiu conquistar, Minha Casa Minha Vida, né? Que diminuiu bastante o déficit habitacional, todos esses programas foram desmontados. Mas isso não significa dizer que a gente precisa ficar parado, né? É importante, quando o Zequinha fala da autogestão, isso pode acontecer, a busca, por exemplo, por terrenos, por espaços, de forma autogestionária também. Se a gente não consegue, se não conseguir dinheiro do governo federal, municipal, estadual, as famílias podem iniciar uma poupança, tentar fazer de alguma forma. Isso, no movimento de moradia, acontece muito em outras, aqui no Maranhão nem tanto, mas em outras capitais o pessoal fazem aquela caixinha para comprar o terreno, depois buscam, fazem eventos para a construção, fazem os mutirões de construção, né? Então, a luta é constante, né, pela busca de moradia. Agora, lógico que a gente tem que continuar exigindo as políticas públicas, a gente precisa continuar exigindo que os governos federal, estadual ou municipal assumam, porque é um direito humano, o direito à moradia é um direito humano e que a gente precisa ir atrás. Mas, quando não se tem, não se consegue, a gente tem que buscar nós mesmos, né? A gente precisa buscar nós mesmos, por quê? Às vezes, com o início de alguma coisa, é mais fácil conquistar o que falta, o que há por vir, né? Então, é importante que a gente mantenha a mobilização, né? Que a gente mantenha essa busca, não fique apenas esperando pelo poder público, né? Que, caso não venha, a gente continue morando em condições adversas
A gente precisa continuar mantendo acesa essa esperança de ter o teto digno, e não só o teto que vem junto com ele, que é a questão da saúde, a educação, né, a mobilidade e tantas outras coisas. É com você, Maria Nádia, agora, por favor. Então, depois de ter respondido as perguntas, feitas suas falas, respondido as perguntas, temos o momento das considerações finais. Cada um tem 5 minutos, em torno de 5 minutos, para fazer suas considerações. A gente pode começar pelo José? Bem, eu queria agradecer, né, por esse espaço. Acho que é um espaço rico de discussão política, né, de discussão da questão do teto. A gente considera que a luta pelo teto, a luta pela moradia, é uma luta que ela é diária. Lutar por injustiça, contra a injustiça social e lutar por justiça social é uma coisa que nos move a cada dia, e acho que nós vamos ter que lutar sempre, né, porque a desigualdade social ela está longe de acabar. A cada dia a gente se depara com situações mais difíceis, né? Nós que já viemos de uma longa trajetória de luta, dos movimentos social, de moradia, nós conseguimos avançar muito na luta, nas lutas sociais. Vários companheiros nossos já tombaram, mas que deixaram um legado de luta, de história para nós, construíram essa luta até aqui, mas nós precisamos dar continuidade, formar novos quadros de militância, de lideranças, para que continue fazendo a luta em defesa da moradia, em defesa de uma cidade mais justa, do Estado melhor, de um país melhor para todos nós. Essa nossa luta ela é constante, ela tem que continuar, e nós só vamos conseguir a cada dia vencer, amanhã poder ter uma vida melhor, uma condição de moradia mais digna para todos e para todas, se a gente continuar organizando a nossa luta, nossa base, nosso povo, para lutar por qualidade de vida melhor, qualidade de moradia melhor para todos e para todos. A União por Moradia Popular está nessa trincheira de luta, quer continuar nessa trincheira de luta com os demais companheiros, com as demais entidades, os demais segmentos dos movimentos sociais e populares, e dizer que nós precisamos vencer nosso inimigo, que é o capitalismo, que é essa maldosa que está destruindo tudo que nós conquistamos, que nós lutamos para que a gente pudesse chegar até aqui. E eu agradeço pela oportunidade que a gente teve de poder contribuir e aprender também com os companheiros que estão aqui nessa noite. E, fora Bolsonaro, vamos construir uma nova agenda de luta. Obrigado. Muito obrigada, José. Nós é que agradecemos a tua fala, a tua participação. Agradecemos por ter aceitado conversar conosco hoje. Tuas contribuições foram muito importantes. Luísa, é você agora. Ok. A gente agradece, né, a oportunidade de conversar com pessoas que eu estou vendo aqui de vários municípios e de várias organizações. Tem pessoas da FETAEMA, de sindicatos rurais, pessoas da igreja. É importante que a gente faça essa convergência, essa conversa dos vários movimentos precisa ser feita, né? Que o Zequinha
falava um pouco antes, né, da importância da gente estar junto, né? Nós precisamos, inclusive, né, quando alguém pergunta se a união é só em São Luís, né, a gente, para poder chegar nos municípios, é necessário que a gente faça essa rede, né, faça essa rede com quem está lá nos municípios. São pessoas da igreja, são pessoas dos sindicatos dos trabalhadores rurais, né, pessoas da economia solidária. Como é que a gente faz para chegar lá, para a gente fazer essa grande rede e fortalecer os movimentos onde você está, né? Então, eu sempre discuto a importância da gente criar espaços de convergência entre os vários movimentos, né? Nós, se quisermos discutir um outro desenvolvimento, é necessário que a gente esteja uma grande rede, né? Nós não vamos discutir um desenvolvimento apenas na perspectiva das mulheres ou da agroecologia. Não, a gente precisa discutir um outro desenvolvimento, todo mundo junto, mulheres, segurança alimentar, agroecologia, economia solidária. É assim que a gente vai, só assim é que nós vamos poder mudar isso que está posto. É a gente criando consciência política, a gente discutindo, não é fazer a cabeça, que a gente, inclusive, tem essa ideia, não precisamos fazer a cabeça das pessoas. Não, ninguém tem que fazer a cabeça de ninguém, mas a gente precisa ajudar as pessoas a refletirem, a construir junto essa nova perspectiva, né, de que um outro desenvolvimento é preciso acontecer. Não é o desenvolvimento que eles nos colocam, apenas o crescimento econômico, mas o desenvolvimento das pessoas sejam valorizadas, onde as pessoas sejam o centro, né, onde o trabalho e as pessoas sejam o centro de ação, o cuidado seja mais importante do que o lucro, do que o guardar. Então, é com essa mensagem que eu agradeço a disposição para discutir em vários movimentos, em vários municípios, se nos procurarem. Nós somos do movimento de moradia, mas nós estamos mais à frente hoje da discussão da economia solidária. Estamos lá no CRESOL, no Centro de Referência de Economia Solidária. Se quiserem nos procurar para conversar um pouco sobre isso, que a gente possa construir junto essa nova estratégia de desenvolvimento, a gente está aberto. E, mais uma vez, agradece, estamos à disposição. Muito boa noite a todos. Muito obrigada, Luísa. Tua fala sempre muito alegre, muito forte, muito firme. E nos encheu de ânimo a fala de vocês dois, né? Dizer que dá para fazer, dá para organizar, dá para conseguir através de uma organização social mesmo, né? De um conjunto de pessoas que querem a mesma coisa, que sonham o mesmo sonho, que se organizam e que lutam e que conseguem. Muito obrigada. Dom Valdeci, o senhor também pode fazer uma fala, suas considerações finais nesse instante, dar a sua bênção, para que nós possamos encerrar essa plenária. Então, nós agradecemos mais uma vez a presença do José Trindade, agradecendo a presença da Mendes. Uma vez somos parentes, porque eu sou Mendes também, viu, Luiz? Agradecemos assim, de todo o coração. E esse debate, eu diria que foi muito rico também para nós termos essa compreensão dentro dessa perspectiva não estamos exatamente abrindo esse debate
processo de Dom mobilização. Valdeci, Oba! desculpe, me pediram para interromper, com todo respeito, é porque não estamos escutando bem. Ah, não? Agora melhorou. Tá cortando, né, Fernando? Cortando. Veja Estava aí, cortando. Dom, melhorou. É. E agora? Quase não Agora- se entendia. Melhorou bastante. Melhorou. Tudo bem. Então, como eu estava dizendo, né, a gente traz como objetivo da Sexta Semana Social, primeiro, esse engajamento de mobilização de igrejas e movimentos populares, envolvendo todas as forças vivas. Depois também esse mutirão, né, sempre nessa linha de formações e trazendo essas riquezas de ações concretas. Por isso, essa valorização também, diria, de um modo muito especial, aquele que traz a luta pelo bem e pelo exatamente. Eu acho que é o sinal. É o sinal. Tá ruim de novo. Acho que é o sinal. Sinal em casa. Tá. Então, vou encerrar por aqui, agradecendo a presença de cada um e de cada uma, né? E que continuemos juntos nesse mutirão. Obrigado. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Dom Valdeci. Nós queremos também expressar um agradecimento especial à equipe de comunicação, que fez uma excelente divulgação nas redes sociais. Importante o trabalho que a equipe de comunicação está realizando na preparação das plenárias populares. E também agradecer a todos que nos acompanharam pelo YouTube, né? Todos aqueles que permaneceram na sala do Zoom, e também a todos os representantes das entidades que formam o Fórum em Defesa da Vida do Baixo Parnaíba Maranhense. E o quanto é importante esses momentos para o Fórum, né? A próxima plenária será a 4ª plenária popular e terá como tema Mutirão pelo Trabalho. Será realizada no dia 16 de dezembro. Anotem aí nas suas agendas, por favor. 16 de dezembro, às 19 horas. E agora vamos ouvir e ver, assistir mais uma vez a música composta pelo Dom Valdeci, né? E cantado pela Lena, né? E interpretado pela Lena, né? Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Meus irmãos e companheiras, entrem na luta e vamos ver. Unidos no compromisso, que é pro povo não morrer. Unidos no compromisso, que é pro povo não morrer. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Só terá democracia se o povo participa. Comunidade soberana, economia popular. Comunidade soberana, economia popular. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. Mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. E dê licença, meu povo, que eu já vou me retirar. Alimentando a esperança, a luta não vai parar.
alimentando a esperança, a luta não vai parar. Mas hoje em dia o Senhor algo se ablacou em mim. Algo de novo não te Lutam pela vida, por terra, teto e trabalho. Lutam pela vida, por terra, teto e trabalho. E dê licença, meu povo, que eu já vou me retirar. Alimentando a esperança, a luta não vai parar. Alimentando a esperança, a luta não vai parar. O tirão pela vida, por terra, teto e trabalho. O tirão pela vida, por terra, teto e trabalho. O tirão pela